Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar sobre a tão aguardada parte final da quarta temporada de Stranger Things. Exatamente, a parte 2 dessa temporada foi lançada na semana passada e eu não tive nem roupa para uma estreia como essa. Na verdade, eu não tive nem roupa, nem estrutura emocional. E o que aconteceu nessa tão aguardada final de temporada? Bom, a parte 2 de Stranger Things foi composta de 2 episódios. Tudo bem que o episódio 9 tinha mais de 2 horas de duração, mas mesmo assim, né, já pensou se a moda pega? A Netflix já tá começando a separar as suas temporadas em parte 1 e parte 2. Agora, basicamente, ela colocou toda a temporada de Stranger Things na parte 1 e deixou somente o final na parte 2, né, que é pra gente ficar um mês, né, esperando e não se aguentando de ansiedade. Mas enfim, o episódio 8, basicamente, ele foi uma ponte entre toda a história dessa temporada e o episódio final, que a gente chegou lá com as expectativas lá em cima, né? Esse episódio 8 foi um episódio meio morno, né? Justamente por ser esse episódio ponte de transição. Não teve tantas cenas assim super emocionantes, mas não quer dizer que não tenha tido coisas importantes para se falar. Até porque a parte 1 terminou com a Nancy sendo pega pelo Vecna, né? Então como é que começou esse episódio 8? A gente já começou morrendo de medo, achando que ela iria morrer ali mesmo, né? Já que os criadores já tinham prometido um final de temporada extremamente trágico. Só que não, né? O Vecna deixou ela ir justamente para que ela pudesse contar para a Eleven os planos que ele tem, né? Ele fez a Nancy ver Hawkins completamente incendiada, né? As criaturas do mundo invertido invadindo a cidade. Então ele solta a Nancy justamente para que ela pudesse contar para a Eleven o que estava acontecendo, porque afinal de contas o que o Vecna queria era finalmente um embate entre ele e a Eleven, né? E aí a galera vai finalmente armar um plano, né? A galera que tá em Hawkins vai armar um plano para derrotar o Vecna, para impedir que isso aconteça. Mas antes disso, né, enquanto eles estão armando esse plano, estão se preparando para a batalha final, o que está acontecendo nas outras frentes da série, né? Porque essa temporada ela teve várias frentes de ações, né? A gente teve a galera na Califórnia indo em direção a Hawkins, a gente teve a Joyce e o Murray indo para a União Soviética resgatar o Hopper. Então, o que está acontecendo nisso tudo? Bom, e em relação à frente lá na União Soviética, a gente vai ver que a Joyce e o Murray vão ter sucesso em resgatar o Hopper, e é uma cena muito legal, é uma cena muito bonitinha, justamente porque a Joyce e o Hopper vão finalmente se declarar um para o outro, finalmente teremos esse casal juntos, né? E além disso, eles vão descobrir que os soviéticos eles têm muito mais do que apenas um Demogorgon, né? Eles têm uma sala cheia de Demogorgons que eles provavelmente pegaram através do portal do mundo invertido que eles tinham conseguido abrir, né? Apesar de que eu bato o olho naquela cena, eu penso logo de cara em clonagem, porque é uma cena que tem uma referência muito grande de Alien, né? E essa era a grande questão do filme Alien em relação a esse tipo de cena, né? Além disso, eles também conseguiram capturar aquela poeira do mundo invertido que demonstra que nada mais é do que a consciência coletiva das criaturas, né? Então, a gente vê que o bagulho tá muito mais sinistro do que a gente pensava, porque os soviéticos também tinham acesso ao mundo invertido, então eles poderiam sim utilizar essas criaturas como armas para atacar os americanos, né? Lembrando que a série se passa num período de Guerra Fria e era justamente isso que essas duas nações buscavam. Uma forma de superar a outra, principalmente no quesito bélico, para poder ter mais forças e assim atacar, né? E aí o que acontece? Eles vão conseguir fugir da prisão, só que eles vão se ver obrigados a voltar, porque eles entendem, eles sabem que Hawkins está em perigo, que a Eleven está em perigo, né? E eles precisam ajudar a Eleven nessa batalha. E como eles estão impossibilitados naquele momento de voltar para os Estados Unidos, ou pelo menos voltar rapidamente para os Estados Unidos, eles falam que não, nós vamos conseguir ajudar daqui. E aí eles resolvem voltar para a prisão. Enquanto isso, né, lá pelo caminho de Nevada, a Eleven se encontra no laboratório com o Dr. Brenner e ela consegue recuperar os seus poderes. O problema é que o Dr. Brenner acha que ela ainda não está pronta para derrotar o Vecna. E apesar dele ter voltado um pouco mais simpático nessa temporada, a gente vê que ele continua sendo a mesma pessoa de sempre e quer ter o poder, quer ter o controle, principalmente sobre a Eleven, e não deixa com que ela saia do laboratório para salvar os seus amigos. O problema é que o plano dele acaba saindo pela culatra porque os militares, né, o governo consegue encontrar o laboratório, invade o laboratório
E o Brenner finalmente é morto numa tentativa dele de salvar, né, de tirar a Eleven dali para os militares não encontrarem ela. E assim, ele foi morto. Pelo amor de Deus. A gente viu o cara parar de respirar. Não tem como ele voltar agora, né? E aí a Eleven vai conseguir ser salva pela ajuda dos seus amigos. Afinal de contas, o Jonathan, o Mike e o Will vão conseguir encontrá-la, né, dentro lá daquela Kombi de pizza e vão levá-la para longe. Nesse meio tempo é muito legal porque o Will ele vai desabafar com o Mike sobre todos os seus sentimentos, obviamente utilizando o exemplo da Eleven, né, porque o Mike está inseguro em relação a se a Eleven vai aceitá-lo de volta, enfim. Aí enquanto o Will tá falando da Eleven, na verdade ele tá falando dele mesmo, ele tá abrindo seu coração. É uma cena muito emocionante, muito bonita, muito representativa e o Jonathan, né, o seu irmão, acaba percebendo. E aí, essa cena leva a outra cena tão bonita quanto, que é o Jonathan, seu irmão, falando que tá aqui, né, tá ao lado do Will pro que daí vier, pra qualquer coisa que ele precisar, né. É até bom, acaba sendo um acerto de contas entre os irmãos, porque nesse período em que eles ficaram na Califórnia, eles não estavam tão próximos, né, por conta de toda essa mudança que estava acontecendo, nenhum deles estava realmente feliz. Então foi muito legal essa parte, né? E enquanto isso a gente volta para Hawkins, na qual a galera vai começar a se armar para derrotar o Vecna, que é uma das cenas mais sensacionais, porque eles vão numa loja de armas na entrada de Hawkins que se chama Warzone. E assim, é basicamente tudo que você precisa para ir para a guerra tem naquela loja. E é claro, gente, a gente sabe que os Estados Unidos é um país armado, então tem permissão das armas serem vendidas como se você estivesse no supermercado, as pessoas têm permissão de comprar armas e tal, mas acaba sendo uma cena muito louca porque a gente está falando de adolescentes que ainda não saíram do ensino médio. Tudo bem, tá? Eles têm uma pegada mais adulta ali, né? E eles têm até mais cabeça do que os pais dessas crianças, mas mais absurdo que isso é que eles têm a Erika. A Erika é a mais nova do grupo, ela ainda tá no ginásio, né? Então ela não é nenhuma adolescente do ensino médio, é para passar despercebida ali naquela loja de armas. E ela tá de boa lá, andando sozinha, pegando as armas aqui, pegando ali, tipo, beleza, super aceitável, né? Pra quem é de fora da sociedade americana, acaba trazendo esse estranhamento, né? É mais pela Erika do que pelos outros, mas ainda assim acaba sendo uma cena muito interessante, porque a gente vê que eles vão super bem preparados para derrotar o Vecna, eles sabem o que eles estão fazendo, e a gente acaba ainda encontrando o Jason, que, né, dá uma ameaçada ali na Nancy e mostra que ele tá ainda loucaço atrás do Ed. Cara, o personagem idiota tem sempre que ser o bonitão jogador e popular da escola, né? Ele acaba sendo o personagem mais sem noção e mais odiado, pelo menos pra mim, nessa segunda parte. E aí nós temos o tão esperado episódio 9, que foi o último episódio dessa temporada, que foi simplesmente perfeito, fantástico. Foi um episódio com mais de 2 horas de duração, então foi basicamente um filme pra encerrar essa história. É um episódio que não deixou a desejar nada a nenhuma outra produção hollywoodiana voltada para o cinema. A nível de roteiro, a nível de efeitos especiais, o ritmo da narrativa, as cenas de ação uma atrás da outra, a atuação do elenco foi fantástica, sabe? Foi um filme perfeito para o cinema. Sério, o último episódio poderia até ter passado no cinema, né? E aí o que a gente tem? A gente vai ter finalmente o plano contra o Vecna sendo colocado em ação. E como eu falei, vamos ter várias frentes de batalha, né? Teremos a frente da União Soviética, onde o Hopper, a Joyce e o Murray vão voltar para a prisão justamente para destruir aquela poeira lá do mundo invertido, só que eles vão descobrir que aquela poeira conseguiu se libertar, enfim, e entrou nos Demogorgons que estavam adormecidos, e agora os Demogorgons estão todos vivos, mataram todos os soldados da prisão, novamente uma referência muito ao estilo de Alien, tá? E agora eles precisam derrotar esses Demogorgons. Teremos a frente em Nevada, já que o Jonathan, o Will e o Mike vão ajudar a Eleven a se comunicar com o grupo de Hawkins através da mente, né? Na verdade, a Eleven vai entrar na mente da Max e ela vai fazer isso dentro de um freezer de massa de pizza, né? Um momento bem aleatório. E teremos a frente de Hawkins, que a galera vai invadir o mundo invertido, né? A Max vai ser a isca, né? Ela vai desligar o som, né? Desligar a música da Kate Bush
e vai fazer com que o Vecna seja atraído para sua mente. O Lucas vai ficar ao lado dela, a Erika também vai ajudar nesse ponto. E nós teremos lá a galera, o Steve, a Nancy, o Ed, o Dustin indo para o mundo invertido, né? E é um dos melhores momentos, porque dentro desse plano, é um plano muito bem bolado, a gente vai ver o Ed dando um show com a sua guitarra, atraindo os morcegões lá do mundo invertido para ele, para que o caminho fique aberto, para que a galera possa chegar ao Vecna. Só que aí a gente vai ter essa grande surpresa. Enquanto o Vecna tá na mente da Max, ele sabe o que está acontecendo, afinal de contas, é uma mente coletiva que tem lá, né? E ele vai conseguir encostar contra a parede todos os personagens, né? Todos os personagens vão ser capturados, estarão a ponto de ser mortos. E quando a gente tem uma pequena esperança de que pelo menos a Erika e o Lucas possam ajudar, já que eles estão em Hawkins, protegendo a Max, a gente tem o Jason novamente atrapalhando a situação, porque o personagem idiota tem que ser o jogador de futebol, no caso o jogador de basquete tem que ser o popular da escola, o astro do time, né? E ele atrapalha muito o plano. Só que quando parece que tá tudo perdido, a Eleven vai enfrentar o Vecna. Cara, ela vai enfrentar o Vecna dentro da mente da Max. A Max vai sair daí com uma baita dor de cabeça, sério. Só que a Eleven, ela também vai começar a achar que ela está perdendo e o Mike vai ajudá-la, né? Vai finalmente se declarar, é uma cena bonitinha. Aí a Eleven vai ter todas as forças possíveis para enfrentar o Vecna. Só que quando isso acontece, né, o resto do elenco, o resto dos personagens também vão conseguir derrotar. A galera na União Soviética vai derrotar os Demogorgons. O Lucas vai dar uma surra no Jason para conseguir ficar ao lado da Max. O Steve e a Nancy, eles vão ser soltos para conseguirem chegar até o corpo do Vecna, só que infelizmente nós teremos algumas perdas, né? Será tarde demais para alguns personagens e essa é a pior parte desse último episódio, sério. Eu não tô conseguindo superar a perda de alguns personagens novos, mas que eram muito promissores e que tinham tudo para continuar na série, que seriam fantásticos. Tiveram, né, obviamente, o seu espaço, foram bem aproveitados nessa temporada, mas infelizmente o lado do bem precisava ter algumas perdas para o público até sofrer junto, né, para os personagens verem que ninguém está protegido ali, né? Eles estão enfrentando uma guerra, e na guerra você tem perdas dos dois lados, independente de quem seja o mocinho ou o vilão. Então a gente vai ter uma perda muito triste, que é justamente o Ed. Gente, o Ed, ele vai dar o show com a guitarra, né? Vai tocar Master of Puppets do Metallica, mas depois disso ele vai mostrar que ele é um verdadeiro herói, ele não vai querer fugir, ele vai querer ganhar tempo pro grupo e ele vai acabar se sacrificando. É a perda que eu mais senti, né? E é aquilo, ele era um personagem diferentão e ele vai morrer sendo odiado por Hawkins, né? Sendo considerado um grande culpado, ele não vai ter o seu merecido reconhecimento. Isso é uma das coisas que mais dói nesse momento. E além disso, a gente vai ter um momento muito tenso com a Max, né? A galera vai conseguir chegar até onde o Vecna está, no mundo invertido, vai jogar o coquetel Molotov nele, ele vai queimar, ele vai cair da casa, mas ele não morreu, tá? Eles não encontram o corpo dele, ele está muito ferido, mas ele não foi morto, ou seja, ele ainda vai voltar. E ele consegue realizar o seu plano, que é abrir várias fendas nos portais, né, na passagem entre Hawkins e o mundo invertido, para fazer com que o mundo invertido invada Hawkins, ou seja, a Max, ela vai morrer por 1 minuto, né? O Vecna vai conseguir no final matá-la, a morte dela vai contar para essa abertura de portal, só que a Eleven, ela vai se meter, ela de alguma forma vai conseguir trazer a Max de volta, né? O coração da Max vai parar por 1 minuto, isso vai acabar contando como a 4ª morte do Vecna, mas o coração da Max volta a bater por conta da Eleven, só que não quer dizer que ela fica bem, né? Na verdade, no final a gente vê que a Max, ela está em coma, ela ficou com as pernas, com os braços quebrados, né? E não se sabe nem se ela vai acordar.
Nesse meio tempo, a gente vê o grande desastre acontecendo em Hawks, né? O Vecna realmente consegue abrir, rasgar Hawks ao meio, fazendo com que o portal se abra, né, cresça cada vez mais e apareça, né? Eu olhei para aquilo e falei, gente, agora não rola deles esconderem dos adultos da cidade, né? Nem os adolescentes esconderem nem o governo, porque não tem como não ver aquilo. Só que eles deram um jeito aí de esconder, né? A galera acha que é um terremoto, vai ter gente pra caramba querendo sair da cidade. É uma cena fantástica, tá? É uma das cenas que eu mais gostei, obviamente, apesar de que o Vecna acaba. Essa cena acaba representando que o Vecna começa a ganhar. É uma cena sensacional, porque vai partir pro clímax da história, né? A próxima temporada vai caminhar para finalmente a grande batalha entre Hawks e o mundo invertido. A cena da cidade rasgando foi sensacional. Nesse momento, o Jason tá bem no meio da cena, né? Tá bem no meio assim da divisão, então ele é sacrificado, ele é rasgado ao meio também. É uma cena particularmente que eu até concordo, assim, depois do mal que ele fez pros personagens, tá? Foi sensacional o efeito, só que de alguma forma essa fenda ela é contida, porque a fenda rasga a cidade, só que depois ela volta. Então quando a gente chega no final do episódio, a gente vê que a fenda ela tá no meio da floresta e os militares estão lá em volta, né? O governo tá lá em volta tentando conter. Só que a gente vê que o mundo invertido está querendo chegar em Hawkins, né? Eles começam a ver aquela poeirinha do mundo invertido aparecendo na cidade e tal. Então, é uma cena sensacional. É um anúncio, né, do que está por vir muito bom. Né? Agora a gente não tem mais uma muralha protegendo Hawkins. Agora o mundo invertido ele está se adaptando, ele está se juntando, se unindo a Hawkins. Isso é sensacional. Mas nem tudo é tragédia, né? A gente vai ter algumas cenas muito boas de aquecer o coração no final do episódio, na qual o Hopper e a Eleven vão se reencontrar. É uma cena muito bonita, extremamente emocionante. O Jonathan e a Nancy também se reencontram, o que não é tão emocionante assim, pois a gente vê que eles dois têm assuntos muito mais sérios a conversar, né? O relacionamento deles está ali em crise e, sinceramente, provavelmente eles não vão continuar porque os dois querem coisas diferentes. A Nancy se reaproximou do Steve nessa temporada e foi uma reaproximação muito bonita, muito natural, não foi nem um pouco forçada, né? Então a gente tem que ver o que vai ser dos dois na próxima temporada, sem falar também, né, de como eles estão ali ajudando a comunidade após esse terremoto, né? Eles estão ali no ginásio da escola, fazendo lanche, distribuindo roupas. É um momento muito bonito também e é um momento muito emocionante porque o Dustin vai falar com o tio do Ed, né? Que era a única família dele e a única pessoa que sabia o quanto, né? A única não, mas uma das poucas pessoas que sabiam o quanto o Ed era uma pessoa muito boa, né? E o Dustin vai falar que o Ed morreu como um herói. É uma cena de cortar o coração. Sério, gente, eu não superei a morte do Ed, não dá. De todas as perdas que já teve nessa série, a do Ed foi a mais dolorosa, não é possível, tá? Mas aí, né, agora a gente vai ter que esperar a batalha, a gente vai ter que esperar a próxima temporada para ver como vai terminar a série. E essa é a grande dor do fã, né? Porque agora nós temos que esperar o quê? Mais ou menos 2 anos de novo para ver como é que essa história vai se encerrar, né? Porque se essa quarta temporada já demorou para estrear, a próxima temporada, que ainda nem começou a ser filmada, não vai lançar antes de mais ou menos uns 2 anos, né? Vai ser a quinta temporada, é a última. Os criadores da série já se pronunciaram, já falaram que provavelmente não vão precisar de outra temporada para encerrar a história, né? Que eles vão conseguir encerrar nessa quinta, até porque o mundo invertido já está invadindo aí Hawkins, então realmente não tem muito o que enrolar nesse sentido. Mas eles falaram, né? Eles deram esperanças de que futuramente possa ocorrer possíveis spin-offs, já que eles falaram que existem muitas histórias para serem exploradas em Hawkins, dos lugares da cidade e dos vários personagens que ele tem, só que antes disso tudo eles vão terminar a história principal. Então a gente vai ver como é que o grupo vai conseguir vencer os monstros do mundo invertido na próxima temporada. Até lá a gente fica sofrendo, esperando. E vocês, o que acharam desse final de temporada? Foi tão fantástico assim ou foi mais ou menos? Esperavam mais? Foi tão sofrido pra vocês como foi pra mim?
quais foram as cenas que vocês mais gostaram. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima!